Bom dia, Ana. Um prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez na TV Câmara, no querido painel eletrônico. A gente que agradece, deputado Mário Iringer. Bom, para poder a gente começar aqui a nossa entrevista justamente explicando, porque muita gente, esse é um assunto que está na mídia e todo mundo tem falado, que são as chamadas canetas emagrecedoras. No caso aí, o senhor está falando no projeto do senhor de dois desses medicamentos, o Mounjaro e o Zepbound. O que significa, deputado Mário Iringer, quando essas medicações elas são declaradas de interesse público, como o senhor está propondo aí no projeto? Bem, para que a gente não fique separando o nome de medicamentos, na verdade é um medicamento só, é a tirzepatida. Tirzepatida é o nome genérico do medicamento, para a gente não estigmatizar e não ficar parecendo que está escolhendo medicamento, é a substância. A ideia principal, Ana, decorreu de muitas demandas, muitas reuniões, muita relação com as pessoas, muito encontro com médicos, uma demanda de pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. E eu fui uma das pessoas beneficiadas com isso. Eu vi de perto o que aconteceu. Só que eu também senti no bolso o peso do valor desse medicamento. E aí essa grande reclamação que as pessoas vêm fazendo. E isso impossibilitou que pessoas de condição natural pudessem ter um medicamento desse. É um medicamento que nem a prestação dá para comprar, porque é um medicamento que o preço da menor dose é maior que o salário mínimo brasileiro. Então o brasileiro comum, o brasileiro que precisa, o brasileiro que mais tem necessidade desse medicamento, ele está alijado desse medicamento. Então a ideia não é simplesmente por quebrar patente, por ser questão de invadir propriedade. A questão hoje é a insegurança sanitária, é a insegurança de saúde do povo brasileiro. Nós estamos com um povo ficando muito obeso, muito gordo, nós sabemos disso. Gordura não é falta de vergonha. Algumas pessoas magras vêm dizer, faz ginástica, faz aquilo, para de comer. Não é simples assim, nós somos médicos e sabemos. Então, quando aparece um arsenal desse, um mecanismo desse que ajuda dessa maneira, nós não podemos privar a nossa sociedade, nós não podemos privar o brasileiro, a brasileira, de fazer uso disso. Porque além da redução de peso, esse medicamento é um medicamento que traz outros benefícios. Afasta muitas outras comorbidades. Aconteceu comigo. E isso eu tenho como dizer para as pessoas, é bom. Melhorou minha hipertensão, melhorou meu índice de glicose, a minha diabetes, melhorou meu triglicerídeo, melhorou meu colesterol, melhorou aquela ronqueira que dá no sono, a apneia do sono. Então, na verdade, ele traz uma série de benefícios que, com certeza, vão impactar fortemente no bem-estar da saúde pública brasileira e no bem-estar das pessoas como tal. Então, essa foi o mote principal, essa é a ideia principal, e te garanto, se a ganância não fosse tão grande, não precisaria de projeto, bastaria que esses medicamentos chegassem a um preço acessível ao povo brasileiro, mas isso não aconteceu. Deputado Mário Iringer, o senhor falou aí do custo e o que... que tem sido muito amplamente falado, a gente sabe que o senhor colocou aí, para não estigmatizar o remédio, a tirzepatida, mas o que tem o medicamento de marca aí, que é o Mounjaro, ele está em torno de R$ 1.400 a R$ 3.000, dependendo da dosagem ali, uma caneta. Então, realmente, e a pessoa não usa só uma caneta, ela tem um tratamento ali no momento que esse medicamento é prescrito. A gente tem acompanhado também muitas notícias das falsas canetas emagrecedoras, pessoas que não têm condições de comprar esse medicamento e que às vezes até sem a prescrição médica vão atrás no mercado de canetas que estão vindo até de outros países. Isso também é um risco, né, deputado? Como o senhor falou, o medicamento, e o senhor como médico, ele traz uma série de benefícios, mas ele tem que ser indicado por um médico e tem que estar ali registrado, e essa é a ideia do projeto também, que esses medicamentos registrados, que tenham ali a autorização da Anvisa, possam ser vendidos corretamente. É isso, Ana. Nós temos, felizmente, a Anvisa no Brasil, que é uma agência muito séria e muito boa e tem trabalhado muito bem cumprir o seu papel. Eu não tenho dúvida nenhuma que as recomendações da Anvisa precisam ser seguidas. Segundo, esse medicamento não é igual camisinha, que você bota numa cesta de supermercado e pode pegar.
Esse medicamento é para ser feito por indicação médica, acompanhamento médico, acompanhamento dietético, inclusive com participação das nutricionistas, dos nutrólogos. É importante, se puder ter, e em casos especiais, a participação de endocrinologistas. Então, não é um medicamento simplesmente que você joga na prateleira e aproveita. Outra coisa, quando a gente fala canetas emagrecedoras, a gente fala de uma série de substâncias. Eu estou tratando especificamente da tirzepatida, porque canetas emagrecedoras têm outras marcas, têm outros nomes comerciais no mercado. E a falsificação é uma realidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas muita coisa não é falsificação também. É medicamento que nos países que tem quebra de patente, que já produz esse medicamento por um preço muito mais barato. E o que acontece é quando tem dinheiro para ganhar, aparece o contrabando. E o contrabando não tem responsabilidade com a origem, isso é uma coisa muito importante. O contrabando não tem responsabilidade com a segurança do transporte, com a manutenção desse medicamento em condições que não sejam condições degenerativas. Então, o medicamento pode estragar no transporte, além dos medicamentos falsos. Então, isso, se a gente tiver uma quebra de patente e a gente puder produzir isso cair de preço, isso vai perder o encanto para o contrabandista. E as pessoas ficarão mais seguras por consequência. Então, as pessoas receberão medicamentos que a gente saiba a origem, saiba como foi transportado e que a gente está sabendo que vai colocar esse medicamento para a pessoa usar e ela não vai se prejudicar em função de falta de qualidade, tanto da produção quanto do transporte. Então, na verdade, essa ação é uma ação que ela favorece a sociedade de diversas maneiras, né? Na questão da segurança para acabar esse contrabando, na questão da melhoria da saúde de uma maneira geral, na questão, inclusive, da melhoria de condições psicológicas. A gente sabe que a vida de uma pessoa estigmatizada é muito difícil. Eu conheço isso, tenho vivência disso, e a vida de uma pessoa estigmatizada porque é gordo, porque tem um defeito aqui, outro ali, sempre foi muito difícil, nunca foi fácil para essas pessoas. Inclusive, alega-se que essas pessoas são preguiçosas, são desmazeladas. Não é assim. Eu sei que não é. Eu sei quantas pessoas lutam para não ter um joelho doendo, para não ter um quadril doendo, sabe? Para não ter hipertensão. Mas a obesidade e o sobrepeso, e não é só obesidade não, é sobrepeso. É um peso um pouco maior do que o peso ideal, a pessoa já descompensa. Então é necessário que a gente entenda isso pela ótica da saúde pública. As pessoas precisam do medicamento, as pessoas precisam de Monjaro. Vamos falar então o nome comercial? As pessoas precisam de Monjaro. E o Monjaro tem que ser barato. O Monjaro não pode ser caro. Porque se o Monjaro for caro, ele serve a uma parte da população e é uma parte rica, é uma parte que tem muita condição. Como você mesmo disse, Ana, esse medicamento vai de 1.000 e qualquer coisa a 3.000 e tanto, dependendo da dose. E é de longo período de uso. Porque se isso é para usar por muito tempo, quem é que vai aguentar ficar pagando esse valor? Então não é para a pessoa que ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários, 4 salários. É a pessoa que ganha mais ainda. Então nós temos que cuidar realmente de trazer esses preços para um nível acessível. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o nosso trabalho e isso nós vamos fazer. Nós precisamos muito da ajuda de todos vocês, da ajuda da sociedade brasileira, para que a gente convença as pessoas que tomam essa decisão. E aqui na Câmara nós vamos trabalhar para que a gente consiga trabalhando e consiga aprovar isso. E, deputado Mariringe, até aqui no nosso chat da nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, que a gente está ao vivo pela TV, pela rádio e pelo YouTube. Tem até uma ouvinte aqui, falando aqui, a Gersane, se eu falei o nome dela corretamente, dizendo que queria muito realmente apoiando essa proposta do senhor, dizendo que ela está falando de Goiânia e que precisa da medicação, mas que não tem condições financeiras de adquirir. É algo realmente que está nesse sentido. Quando o senhor fala também de se tornar uma questão ali de interesse público, de saúde pública, abrindo essa possibilidade de quebra de patente, de produção por outros laboratórios, o senhor acha que seria o caso também de ter ali a incorporação dessa medicação pelo SUS? Olha, se vier num preço razoável e se tiver condição, nada impede que a gente tenha isso incorporado.
sabe, a verdade é que a gente precisa de buscar condições financeiras para que o Brasil possa fazer isso. Eu sei que é difícil nesse preço. Nesse preço, na verdade, é praticamente impossível. Mas num preço razoável, eu tenho certeza que o Conitec vai trabalhar, vai pensar, vai reavaliar, o governo federal vai pensar. E isso a gente pode conversar num segundo momento. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo maior é fornecer esse medicamento de maneira que as pessoas possam se beneficiar dele. Porque, na verdade, no fundo, o Brasil vai se beneficiar muito, e as pessoas, o governo e o caixa da saúde brasileira. Porque quando você usa esse medicamento, você reduz o número de internações, permanência em hospital de diversas doenças. E isso, com certeza, vai ser benéfico e vantajoso para a saúde brasileira. Então, a nossa ideia, eu me esqueci o nome da telespectadora de Goiânia, a nossa ideia, amiga, é que a gente faça Gersane, assim, desculpa interromper o senhor, Gersane. Oi. É a Gersane que mandou a mensagem. Oi, Gersane. É interessante que a gente coloque isso sim no rol de medicamentos disponíveis do SUS. Essa é a ideia, esse é o principal mote. Mas desde já, o que a gente quer dizer para todo mundo é que tem que baratear o preço. Na hora que baratear o preço, eu tenho certeza que a gente abre uma nova luta, se for necessário, que é a incorporação na cesta de medicamentos do SUS. Agora, deputado Mário Eringer, a gente, esclarecendo aqui para quem está acompanhando a gente não teve a aprovação ainda do projeto, foi da urgência do projeto do senhor com a possibilidade dele ser votado diretamente pelo plenário. Durante a votação da urgência, houve ali a ponderação de alguns parlamentares, a urgência foi aprovada, mas a ponderação de alguns parlamentares em relação à questão da possível quebra de patente e de a indústria que fez o investimento nessa substância, que está trazendo todos esses benefícios, ter ali uma insegurança jurídica em relação a outros investimentos de medicamento. Esse ponto de vista, esse argumento na avaliação do senhor, pode comprometer um pouquinho essa negociação para a votação quanto antes da proposta? Qual que é o cenário que o senhor vê de votação dessa proposta no plenário? Raquel, nós já começamos a sentir um trabalho de reação de pessoas, grupos que não querem essa aprovação. Eu compreendo a posição de todos eles e não acho que, dentro da tese deles, eles estejam errados. Mas eu tenho certeza absoluta que na minha eu estou errado. O que me move eticamente são os meus ensinamentos sociais, a minha relação comigo mesmo, com os meus pais e com a minha história. E eu vejo como prioritário agora não a segurança jurídica. Eu vejo como prioritário, porque sou médico e a vida inteira pensei assim, a segurança sanitária, a segurança de saúde das pessoas. Então, partindo desse princípio, eu digo para você, eu admito a defesa deles, eu imagino que eles possam estar pensando assim, mas o argumento deles é muito fraco perto do argumento que nós temos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque as grandes empresas não deixarão de maneira alguma de fazer investimento em novos medicamentos e novos estudos. Até porque, durante uma vida inteira, já fazem isso e já ganham esse dinheiro. Em outros países, onde não há a patente registrada, esse medicamento está sendo fabricado e está sendo vendido na faixa de 70 a 100 reais. Eu digo aqui isso para você. Então, se esse medicamento pode chegar a esse preço, então eu tenho certeza absoluta que eles podem baixar o preço violentamente, muito fortemente. Então, essa questão da insegurança jurídica é aquela história de que eu não tenho um argumento melhor, eu uso esse. Eu respeito muito o trabalho que os laboratórios fazem. Eu sou médico e assisto o trabalho dioturno deles para criar novos produtos. Eu nunca propus nada desse tipo em lugar nenhum de quebra de patente e quebra de direitos. Só que nesse momento é fundamental. Então a qualidade dos laboratórios é ótima, mas nós precisamos de uma doação para a sociedade dessa ciência. Se nós esperarmos 20 anos uma patente dessa ser vencida, nós estaremos 20 anos atrasados, teremos 20 anos de pessoas sendo amputadas por diabetes, teremos 20 anos de pessoas ficando cegas por retinopatia diabética, teremos 20 anos de pessoas morrendo de infarto por obstruções, de AVC, nós teremos 20 anos de comorbidades com medicamento à mão sem usá-lo. E isso eu acho
muito difícil de que a sociedade brasileira aceite. Por isso, sempre eu digo, está na hora de fazer um pouquinho mais. Está na hora da gente dar um pouquinho mais para quem precisa de maneira adequada. E aí, deputado Mário Heringer, o senhor já tem conversado com o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre perspectiva de votação da proposta? Há já algum cenário? Bem, na verdade, a gente conversa, eu tive esse insight de fazer esse projeto logo agora no início do ano legislativo, até porque eu tive próximo de mim pessoas, tenho, aliás, pessoas próximas de mim que trabalham comigo, são meus amigos de longa data, que estão em sobrepeso, e assistindo o meu resultado, eu nunca fui muito gordo, mas eu estava bem pesadinho, assistindo o meu resultado, perguntaram para mim, como é que eu consigo isso? Aí eu olho e falo assim, conseguir tem que pagar, e tem que pagar muito caro. E eu sei quanto que as pessoas ganham, porque eu sei quanto eu ganho. Eu posso pagar um medicamento desse e não acho barato. Então, eu tive mais um custo operacional, porque os meus amigos, aquelas pessoas que estão muito próximas de mim, que me pediram, eu falei, eu tenho que ajudar. Estou ajudando, não tenha dúvida disso. Mas não é só isso, não sou eu que vou resolver isso. Como diria minha avó, angu de um dia não engorda cachorro. Então eu tenho que ajudar em tempo real, perenemente. Não é de vez em quando dá uma ajudinha, de vez em quando tira. Então, nessas condições, eu pensei, gente, está na hora da gente ver isso para a maioria das pessoas. E quando fiz isso, eu procurei o presidente Hugo e falei, Hugo, eu tenho uma ideia disso e disso e disso. Ele falou, Mário, que ideia boa. E olha, se a gente quiser considerar, o presidente Hugo é usuário de Monjaro. Se todo mundo observar e reconhecer, ele era uma pessoa um pouquinho mais gordinha e hoje está magro, está com a saúde boa, está disposto. É o mesmo que acontece comigo. Então ele falou, Mário, isso é uma ideia muito boa. Eu fiz o projeto, apresentei o projeto na mesa de líderes e foi praticamente unânime. Praticamente unânime. Aí chegou no plenário, o Partido Novo fez essa colocação de segurança jurídica, o que é direito do Novo, o Novo defende mercado, né? De uma maneira geral, defendeu e nós ganhamos de 337 a 19. Então a urgência foi aprovada muito rápida. Aí eu chego na sua pergunta, que é a pergunta de como é que anda essa tramitação e o que a gente espera. A gente espera que o mais breve possível a gente consiga indicar um relator, o relator fazer esse relatório. Esse relator é que tem a função de discutir com a sociedade. O projeto necessariamente não tem que passar por uma discussão na sociedade. O relatório sim, que o relatório é uma análise do projeto. Esse relator provavelmente vai discutir com a sociedade, eu vou colar no pé dele, porque não tenha dúvida, o relator seja quem for, eu vou cuidar do meu bebê, eu vou cuidar do meu projeto, eu vou colar no pé dele e a gente vai tentar resguardar essa ideia de baratear esse preço, isso é forte, e a gente com certeza levar para o plenário o mais rápido possível. Se pudesse ser ontem, já teria ido, mas não pode. A gente tem um rito a seguir. Algumas pessoas estão dizendo do estranhamento de que o projeto foi rápido para a pauta. Foi rápido mesmo, porque eu trabalhei, fiz o projeto, fui para a mesa e pedi e consegui, na mesa, convencer as pessoas. Eu tenho projeto que tem lá mais de 17 anos que não conseguia andar, porque quem decide a velocidade é o Colégio de Líderes, sob a presidência, hoje, do nosso querido Hugo Motta. Tá ok, então, deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, autor dessa proposta, portanto, que faz com que as canetas emagrecedoras, aquelas que têm ali a tirzepatida na sua composição, a mais conhecida, Monjaro, possa ser considerado de utilidade pública sanitária e, por isso, abrir porta para ir para a quebra da patente e barateamento do medicamento. Deputado Mário Heringer, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho, boa sorte para o senhor aí nas negociações. Obrigado, Ana. É um prazer estar falando com vocês aqui. E olha, pode ter certeza absoluta, eu vou ficar no pé de todo mundo, porque a frase para todo mundo aí é Monjaro já. Nós precisamos do Monjaro para todo mundo. Monjaro já. Um beijo. Obrigada, deputado.